Você está na Madrugada Astral. Fique agora na companhia da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV, com reprises às 11 horas da manhã no meu canal do YouTube e Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje eu recebo um convidado que já esteve aqui presente anteriormente, mas eu recebi tantos e-mails para ele voltar, que ele está de volta, sim, para falar sobre o mercado de vinhos, o encantamento que os vinhos trazem. Ele é o Daniel Místico, sommelier e CEO da Showmelier. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pelo convite novamente, pelos e-mails. O assunto vinho é um assunto que eu gosto muito, então vamos a ele, né? Eu gosto bastante da ação como um todo, vamos nos divertir. E sabe que foi aquela explicação que você deu no Dia dos Namorados, né, para aquele episódio especial que despertou nas pessoas a paixão de tomar mais vinho, né? Vamos resgatar o assunto e o tema da sua carreira, porque eu quero que você conte por que você decidiu ser um sommelier. Ah, perfeito. Bom, eu era um jovem com dúvidas, como qualquer outro jovem, ali em torno dos seus 18 anos, né? Como vai ser o amanhã, que profissão que eu vou escolher, são tantas. E um dos meus primeiros trabalhos foi no La Cacerole, que é um restaurante com bastante credibilidade em São Paulo, né? Considero o melhor restaurante do país até hoje, porque eu entendo o esforço, o empenho em trabalhar em excelência. Só que no La Cacerole, pensa, eu era muito jovem para trabalhar com vinho. Então eu fui fazer um curso muito especial de vinhos na ABS, né? Que ABS é a Associação Brasileira de Sommeliers. E puxa, era um curso muito concorrido, mas como eu estava num restaurante muito sofisticado, eu tive a chance sim de estar entre os escolhidos para o curso. E claro, muito estudo, né? E essa formação mudou tudo. Foi um antes e um depois, né? Antes da ABS, se eu tinha alguma dúvida, depois da ABS como sommelier, eu tinha certeza do que eu queria fazer, trabalhar com vinho. E era uma época de muito glamour em São Paulo, porque tinham restaurantes muito requisitados que a gente precisava agendar a nossa ida para lá, né, com antecedência. E acredito também que eles disputassem o público para poder frequentá-los, né? Sim. O que mudou na sua vida depois de ter feito o curso da ABS? Bom, primeiro o norte, né? Eu digo que a ABS me deu um norte bem definido, porque então eu tinha uma profissão e algo que eu acreditava muito. Sempre acreditei no vinho como um elemento que aproxima as pessoas, a família, o bem-estar, né? As noites, os brindes. E além de trabalhar, trabalhar com alegria naquilo que eu escolhi ser e fazer, né? Trabalhar com vinhos. Isso mudou tudo para minha vida e para minha carreira, porque eu era um jovem sommelier na ocasião. Então, na ocasião, disputava bons cargos, né? Eu fiz do vinho uma assinatura, literalmente. Mudou tudo. E o vinho, ele tem essa questão histórica, né? De Roma, de Baco, da Grécia, né? A gente cresceu vendo essas histórias, né? Até aquelas placas, né? Que a gente viu, que a gente continua vendo quando viaja. Aqueles homens deitados com as uvas, nas caixas de uva e a taça de vinho do outro, né? O vinho, ele é mágico mesmo? Quer dizer que você não é místico por acaso? Como é que é o vinho? Me conta. Místico é o meu nome, né? Faz parte. É o meu sobrenome, na verdade. Eu gosto muito dessa identidade do vinho. O vinho, ele caminhou com a história. Foi bom quem, às vezes, prova um vinho, prova parte da história do país, né? Você não toma um champanhe como uma bebida qualquer. Você está tomando parte da história da França. Os que antes na Itália, os Barolos, todos eles levam com assinatura a geografia e a história da região. E por isso são assim. Né? Ninguém nunca fez um vinho mercadológico porque a América compraria vinhos desta ou daquela maneira. Né? Os europeus desenvolveram seus vinhos para ser o melhor produto daquela região, para que você sempre se lembre de como são os produtos daquela região. Então tem sim um traço de história, tem sim um traço de geografia no vinho que faz essa mística tão acentuada. E você reconhece isso pelo aroma, pela cor? Como é que você sabe de onde é aquele vinho? Essa é uma das perguntas mais interessantes do vinho. Sim, porque eles têm uma assinatura, né? Vinhos mais sofisticados, não estamos falando de vinhos mais sofisticados ou menos sofisticados, mas a uva relacionada àquela região te remete a um sabor.
Muito da experiência de degustação faz com que você identifique os vinhos ou as suas regiões. Por exemplo, para que não fique distante de todos, se a gente provar um vinho do Porto, é um vinho do Porto. Porque ele é mais intenso, ele tem um traço de dulçor, seja no Rubi, seja no Tawny. E assim que nós provamos o vinho do Porto, que faz parte da história de Portugal, já identificamos, olha, este é um vinho do Porto. Porque ele é mais licoroso e ele é mais intenso. Ele é mais fácil de identificar. Mas viram como não é difícil? No fundo, é a minha profissão. Faço isso com outros vinhos, degusto mais vezes e crio essa memória de como é um vinho em cada uma das regiões. Que legal isso, né? Eu te pergunto, até porque eu cresci numa família italiana e Perfeito. aprendi a tomar vinho desde muito cedo, né? Eu acredito até que você, quando ouvir falar sobre isso, você vai me chamar atenção, né? Porque quando a gente era criança, tomar vinho só podia tomar na sangria. Então era metade do vinho, do copo de vinho e metade de água. Mas dessa forma eu aprendi a olhar para a cor, a olhar para o aroma, para a densidade, né, na taça, até para aquela lágrima, né, que escorre de dentro da taça, né? Ainda é assim, as famílias elas transmitem para suas próximas gerações o que é conhecer o vinho? Talvez seja uma das maiores e melhores transmissões de Uau, cultura, isso é maravilhoso, na verdade, né? Porque olha que Eu interessante. estava até receosa de falar para ele. Não, Brigar comigo. eu gosto disso, eu vejo com bom tom, por quê? Porque é uma das maiores assinaturas da família na transmissão de cultura, né? É como um pai que torce para um time e o filho vai torcer para o mesmo time, é uma transmissão de cultura. E o vinho tem muito dessa identidade. Quando você prova vinho em família, prova vinho nos jantares, etc., na atmosfera de felicidade da família, é natural que a família observe aquele vinho que a família prova de uma maneira saudável, né? Então é como uma transferência de cultura. Eu vejo com um bom tom, porque no fundo, quem vem de família portuguesa era mais tendencioso aos vinhos portugueses. As famílias italianas, mais tendenciosas aos vinhos italianos. E assim foi. Essa transferência de cultura que muitas vezes nós temos veio dos nossos pais e dos nossos avós que já tinham acesso ao vinho. Que legal, que bom, né? Fico mais tranquila de saber que isso ainda acontece dessa forma. E a gente percebe que o Brasil, nos últimos anos, ele vem crescendo cada vez mais, não só na sua produção, mas como na junção de regiões que são destinadas só para o vinho, né? Como a gente tem aqui próximo de São Paulo, São Roque, tem no sul. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que, na sua percepção, esse mercado brasileiro, se ele está mais preparado, se é mais curioso, mais aberto para experimentar os novos rótulos e as experiências. O mercado brasileiro está no seu melhor momento. O consumidor brasileiro está no melhor momento para escolher, para viajar e para conhecer. É um mercado que está ficando cada vez mais maduro. O Brasil é um país muito plural. Quando você vai à prateleira, é natural que você tenha produtos europeus, sul-americanos e brasileiros. Hoje, uma carta de vinhos no Brasil é natural que ela tenha vinhos diversos. E que bom! Brancos, tintos, rosés, espumantes e de diversos países. Então eu vejo essa pluralidade de uma maneira muito boa para o consumidor, né? Até porque cria uma disputa, os vinhos vão chegando com valores mais convidativos. Outro ponto muito relevante é o enoturismo. Próximo a nós aqui em São Paulo, nós temos a região de São Roque com vinícolas absolutamente premiadas, a Serra da Mantiqueira também próxima a nós, no sul de Minas. Regiões no interior do Rio Grande do Sul, para quem está no Nordeste, a região do Vale do São Francisco. Então, hoje o Brasil, porque quando você olha para uma vinícola, não é só a produção de vinhos, né? Como eu disse, também está produzindo história, também está produzindo outras coisas. O enoturismo é muito rico. E me conta uma coisa, você falou que o Nordeste também tem entrado bastante no vinho, né? A gente sabe que o Sul é muito grande, forte, né? O que difere no sabor de uma região para outra? Perfeito, né? A identidade da região. Por exemplo, se no Nordeste nós temos mais hora-sol, no Sul nós temos uma região de serra que faz um frio intenso. Então, cada microclima vai proporcionar um vinho diferente. Vou aproveitar novamente para quem está nos ouvindo aqui de São Paulo. Olha que interessante, nós estamos numa altitude média. 100 quilômetros da gente, temos o litoral, muito mais quente, muito mais hora-sol. E 150 quilômetros daqui tem a Serra da Mantiqueira. Mais altitude, mais frio. A mesma uva plantada nessas três posições, Serra da Mantiqueira, São Paulo e Santos, embora estejam próximas,
vão gerar vinhos completamente diferentes, sendo os vinhos da Serra da Mantiqueira, por exemplo, mais fresco, os de São Paulo de médio tom, e os de Santos, por exemplo, da Baixada Santista, seriam mais intensos, mais encorpados por conta das horas-sol e da influência marítima. Então, seriam 3 terroirs, né? 3 regiões completamente diferentes, embora próximas. Imagine quantas diferenças existem num país como França, como Itália, Brasil e a sua pluralidade. No fundo, o vinho leva consigo muito da identidade regional, mas ela é diferente mesmo. Cada uma das regiões tem uma característica muito particular. E para quem escolhe visitar as vinícolas, como é que funciona isso? Porque tem gente que gosta de vinho mais doce, tem gente que gosta de vinho com mais tanino. Dependendo da região também, ela produz o vinho assim? Sim, também vai um pouco da assinatura da própria empresa, né? Se ela quer ser reconhecida como mais moderna, mais conservadora, com vinhos com traços mais doces ou com vinhos com traços um pouco mais encorpados. Vai muito da mão do enólogo, né? Pensem que eu sou um sommelier, então eu estou depois da garrafa, né? Eu venho no ato de consumo do vinho. Aliás, na outra entrevista você contou pra gente que o sommelier e o enólogo, eles são diferentes, né? Isso. E o enólogo, ele está antes da garrafa, é ele que vai fazer a uva virar vinho. Então vai muito da identidade de produção da vinícola e de um enólogo. Se ele quer ser reconhecido por vinhos mais intensos, mais encorpados, vinhos mais elegantes. Então tem uma outra dança nisso que envolve o trabalho da enologia. E como que a pessoa pode escolher esses lugares para ela visitar? E quais são os lugares que você indica? Bom, bem próximo a nós, aqui nós temos a região de São Roque. Nós temos vinícolas muito premiadas e muito interessantes. É um passeio que pode ser feito num dia. Vai pela manhã, aproveita um bom domingo, aproveita o feriado, por exemplo. Vai se descontrair com os amigos e com a família, né? Porque é uma região de vinhedos. Você vai conhecer os vinhedos, vai conhecer como o vinho é elaborado, né? Quem pode um pouco mais, um feriado, algo assim, vai para a região da Serra Gaúcha. Para mim, a principal região de enoturismo do Brasil. Quais são as cidades que produzem lá? A principal é Bento Gonçalves. É bom para se hospedar. As noites são incríveis. Se for no inverno, então se preparem para o frio. Bento Gonçalves. Tem uma lareira, né? Pra poder... Já pega uma pousada, um hotel com lareira. Bento Gonçalves é a principal região, é a principal cidade. Mas você tem Garibaldi, que está bem ao lado de Bento Gonçalves, também é muito importante na elaboração de uva, vinho e de enoturismo. As principais empresas do Brasil, as mais reconhecidas em tamanho, estão nessa região. E você acha que hoje essas casas, elas deixam a desejar alguma coisa em relação às casas do Chile, às casas da Argentina? Não, muito pelo contrário. O Brasil está sendo cada vez mais reconhecido pela qualidade dos seus vinhos. Então né? você não precisa mais viajar para tão longe para conhecer vinhos bons, né? Não precisa, muito pelo contrário. O Brasil é reconhecido um país que elabora muito bem produtos de diversos preços, de diversos padrões de qualidades, gostos. Pode confiar no produto brasileiro, sobretudo no espumante, que é o nosso principal item, mas tintos, brancos e rosés, que são incríveis também. O vinho no Brasil mudou muito nos últimos 20 anos. Hoje nós temos premiações internacionais que são muito reconhecidas, né, de altíssimo padrão, e vinícolas de todo tipo, desde as mais luxuosas e sofisticadas, às mais versáteis, fáceis, etc. O vinho brasileiro é um produto muito bom. E quando a pessoa visita uma vinícola, ela não vai só ver as uvas lá, né? Aquele monte de parreira, ela não vai só andar, ela também vai degustar. Como é que funciona essa degustação? O que ela pode pedir na degustação? Um dos pontos altos do enoturismo é viajar, conhecer os vinhedos, como ele é feito e como é feita a elaboração do vinho. E as vinícolas são cada vez mais bonitas, né? Então, pro enoturismo é bacana. Tem um cheiro característico? Tem, depende da época do ano também. Na produção é incrível, né? Porque você tem a colheita, a elaboração, etc. No inverno também, porque é mais frio, prova-se mais vinhos, os vinhos estão descansando. Um dos pontos altos da visita no enoturismo é a degustação. E o que é legal? Você vai estar acompanhado de sommeliers e enólogos que vão te ensinar o passo a passo da degustação. Visual, olfativa, gustativa, te ensinar a compreender como é aquele produto. E o que comer com aquele vinho também. O que comer com aquele vinho, como harmonizar. Então é interessante esse tipo de visita porque te deixa mais rico, mais forte em conhecer o produto, principalmente degustando o vinho com mais atenção. Que delícia! Olha que deu até água na boca, né, de te ouvir falar, mas tem uma questão. Quando você fala do vinho, da terra, do aroma, de tudo aquilo que você vivencia, seus olhos brilham. Dá para perceber o quão apaixonado você é por isso. Eu gostaria de aproximar mais pessoas do vinho, mais famílias, mais casais, mais momentos com o vinho.
Porque, de fato, o vinho é um alimento muito bacana, muito interessante. Que outro alimento que a gente pode brindar, se descontrair, prová-lo com respeito, aproveitar a assinatura que ele traz, né, da sua identidade, da sua região. Eu gosto, acho que um dos pontos altos da vida. Que delícia! E como é que funciona a pisa do vinho? Para que serve a pisa do vinho? A pisa do vinho ela foi desenvolvida em Portugal, né? Uma forma de você extrair o mosto da uva. Então, no fundo, a elaboração do vinho, ela funciona com o mosto da uva, né? É o mosto da uva fermentado que gera o resultado, é o O que vinho. é o mosto? É o bagaço? É o suco. Então, pensem num bago de uva, se eu posso simplesmente apertá-lo e tirar dele um suco, né? Que forma que eu posso apertá-lo? Na industrial, você pode criar um balão, você pode criar pressão, existem muitos maquinários para isso. E em Portugal eles desenvolveram a pisa, né? Que é simplesmente pegar a uva, colocar no tanque e pisar para que ela libere o seu suco. Esse suco fermentado vai gerar o vinho. Eles fazem muito isso no vinho do Porto e ainda existe até hoje. Não em todos os vinhos do Porto, mas em alguns vinhos do Porto mais sofisticados tem sim. Tem, né, várias vinícolas que oferecem o dia da pisa, né? Tem Sim. aquele dia especial, naquela temporada especial, né? E muita gente viaja para isso, né? Sabe que curioso? A última vez que eu fiz pisa, e é muito legal, tá com os amigos, se divertir mesmo, puxar a calça e dizer vamos pisar nessa uva, foi aqui em São Roque, próximo de São Paulo. Olha como são passeios importantes, estão próximos, dá para fazer no Rio Grande do Sul também, estão próximos a nós, é possível, é uma experiência muito bacana, as fotos vão ficar legais. E eu acredito que muitos dos nossos antepassados já tenham feito isso, né? Sim. Porque a pisa do vinho ela é muito antiga, né? Uhum, sim, exatamente. Sobretudo em Portugal e algumas regiões do mundo ainda tem essa pisa. Então sim, provavelmente sim. E me conta uma coisa, algumas dessas vinícolas também oferecem aqueles vinhos que são enterrados e até chamam de vinho dos mortos, né? Altera o sabor enterrar o vinho, deixar ele no frescor da terra? Tem muita mística no vinho, né? De uma forma geral. A forma como você vai guardar o vinho também é importante. Por quê? Depois do processo de elaboração do vinho, quando ele já está na garrafa, ele está amadurecendo ali, né? Ele está envelhecendo na garrafa, desculpa, ele vai amadurecer no barril. A forma como ele envelhece é importante para que ele esteja ao abrigo de luz, de som. Quando vocês visitarem as vinícolas, vocês vão perceber verdadeiros salões que têm temperatura controlada, som inexistente, né? Pouco som e ao abrigo de luz. Som inexistente por causa da vibração nos tonéis, é isso? Nas garrafas, já nesse momento do vinho engarrafado. Então, a forma que algumas vinícolas encontraram para encontrar todas essas características foi enterrando o vinho. Cria-se uma mística diferente, mas de fato o vinho que foi parar que foi enterrado, alguns fizeram no mar, isso, olha que interessante, tem vinícolas que levaram lotes inteiros de vinhos, colocaram esses lotes no mar, e aí, claro, tá o abrigo de som, de luz, sem nada que pode danificá-los, ok, é uma forma de o vinho envelhecer. Eu acredito que o valor desses vinhos também, né, seja muito aquém, né? Esse traço da história acaba criando um pouco mais de valor no vinho do que o vinho que está tradicionalmente numa vinícola. E tem algum mito do vinho que você queira compartilhar com a gente para você desmistificar? Deixa eu ver, tem sim, copos e temperatura. São mitos que têm que ser levados a sérios, né? As pessoas não levam a sério um vinho. Por exemplo, eu sei como fazer as pessoas não gostarem de vinho. É só servir o produto na temperatura errada, né? Então, tipo gelado demais. Gelado demais ou quente demais. Então, esse é um mito que é verdade, né? Aqui no Brasil, as pessoas até costumam colocar um pouquinho na geladeira, porque justo. Muitas vezes tem muito calor, então... Claro. E é certo isso? Eu gosto da ideia de refrescar o vinho. É que são temperaturas diferentes. O vinho espumante, quanto mais gelado ele tiver, melhor. Cuidado para não gelar bastante por conta não é uma cerveja, né? É um vinho. Tem em torno dos seus 5 graus. Né? Pode congelar. Os vinhos brancos em torno de 10 graus e os tintos em torno de 14. Uma temperatura melhor para você consumi-los. Então, sim, refresca um pouco esse vinho. Não tira só da prateleira e degusta. É claro que se você estiver em São Paulo no inverno, numa noite de inverno, não precisa gelar exatamente, porque ele já vai estar fresco. Então tem uma temperatura que também precisa ser levada a sério. E sobre as taças? As taças também são muito interessantes. Posso ter qualquer taça para o meu vinho? Não exatamente. É melhor que você tenha taças de Bordeaux que são clássicas para todos os vinhos.
Ah, então naquela taça maior, na Uhum. clássica de cristal, eu Mais posso bojo. servir qualquer tipo de vinho. Elas são mais versáteis para a gente ter em casa. Vão se adaptar bem aos vinhos brancos, você serve uma quantidade menor de vinho branco e são ótimas para os vinhos tintos, são mais adequadas para os vinhos tintos. O- É um exercício que eu costumo fazer com todos, assim, um exercício de raciocínio. Imagine um café expresso numa taça grande. Vai perder completamente as suas características. Ele tem um copo ideal, que é a xícara pequena, né? Por isso ele vai cair num ponto da boca e vai manter a temperatura. Nos vinhos nós também temos isso. Por isso um grande vinho no copo errado você não vai aproveitar. Mas é bom ter essas taças clássicas, estilo Bordeaux, por exemplo, ou vinho tinto, que elas são as mais adequadas para o consumo do vinho. Essa taça, por ela ser maior, ela acomoda o vinho diferente, ela desperta bolha, ela desperta cheiro ou aroma. O que é que ela desperta que ela é tão especial? Ela é especial porque o bojo tem um formato circular e abaulado, na verdade, é a palavra que eu quero, olha só. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai oxigenar o vinho no momento da degustação, que é justamente o momento que você vai trazer o vinho para a boca. Se aquele vinho, por exemplo, tem um álcool demasiado, esse álcool vai volatizar. Se tem aquela tanicidade que as pessoas não gostam, que trava um pouquinho a boca, ele vai liberando essa tanicidade e o vinho vai ficando mais elegante para a sua degustação. Ah, Então então o ela tem um... ideal é abrir e deixar um pouquinho antes de servir. Eu gosto, mas eu prefiro já servir e ir provando aos poucos. Né? Você não pega o vinho e toma de uma vez. Pega o vinho e vai provando na taça. Vai vendo o quanto ele muda na taça, principalmente nesse contato com o ar. No momento da degustação ele é muito importante. O vinho vai ficando mais elegante. Então, nesse momento da taça, que as pessoas costumam gerar, inclusive, é justamente para proporcionar ar ao vinho, deixando o vinho de uma maneira mais elegante para quando vem para a boca. E a taça, a maneira correta de pegar é pela haste, né? Pela haste ou Para pela não base. esquentar, né, o vinho. Pela base, quando vou passar, por exemplo, uma taça para um convidado, para um amigo, para que ele possa pegar na haste. Ah, que interessante. Isso. E aí, nunca para pegar no bojo, né? Por exemplo, aqui se eu pego no bojo, né? Eu não vou alterar a temperatura do produto. Mas na taça, como ela é mais fina e mais sensível, sim, né? Que se você passar algum tempo segurando pelo bojo, a taça você vai aquecer o seu produto e é aquecendo, volta aquele assunto que eu falei. Se eu servir mais quente, você não vai gostar. Se eu servir mais gelado, também não. Ah, que delícia de conversa essa, né? Eu quero saber se você pudesse escolher um único vinho para representar Uau! sua trajetória como sommelier. Olha que responsabilidade, hein? Qual seria esse vinho e qual é a mensagem que ele contaria sobre a sua história? É difícil escolher um vinho só. Eu acredito que sim, você é apaixonado do Mas jeito que ele você é. pelos momentos, por tudo. Imagina uma tarde com vinho branco com a família, né? Uma noite especial, romance, vinho tinto. Mas o vinho que assina a minha carreira é o espumante. Principalmente pelo meu começo lá nos restaurantes, é algo que me marcou muito. Ninguém prova um vinho espumante quando está triste, né? As pessoas sempre tomam vinho espumante no momento feliz, para brindar, por descontração. Por exemplo, nós estamos conversando aqui. Se alguém abrir um vinho espumante próximo, eu não sei o que está acontecendo. Aquele barulho do pac, eu não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa boa está acontecendo. Descontração, família, amigos, alguma festa está acontecendo lá. Não tem como não encantar, né? É. Esse som, ele vem acompanhado de gargalhada, de risada, de abraços, né? E a gente sabe que é Sim. um momento de alegria, De né? festa, né? Sabe que para o mundo todo o espumante é usado para alegria e para tristeza. A literatura diz que ele é bom para as duas coisas. Eu vou dizer que a nossa assinatura sobre ele no Brasil é só para alegria. Que delícia. No Brasil, mesmo que você esteja sozinha lendo um livro, né, ou assistindo um vídeo, você está com espumante, está com o coração cheio de alegria. Então eu gosto da ideia de sempre ter um espumante por perto. Que gostoso. E você trouxe uma bag aqui, quero Trouxe. que você pegue ali, Quero por te favor, presentear antes da com uma gente bag. encerrar. Quero te presentear com uma bag. Eu acho que é uma forma muito elegante de levar o seu vinho, de transportá-lo, né? Que lindo. Essa é uma muito bag obrigada. própria para vinho e aqui também tem um vinho como presente, um saca-rolhas. Olha, que lindo. Deixa eu ver aqui. Essa é a Um bag vinho da tinto Chaumelier. É uma bag que nós desenvolvemos e de uma maneira fácil de você abridor de levar o vinho. seu vinho para as festas, restaurantes e afins. até como um presente, né? Exato. Que Olha como fica lindo. mais elegante o transporte do vinho nessa bag, a bag da Chaumelier, desenvolvida exatamente tamanho especial para as garrafas, Muito vai transportar com obrigada. segurança. Muito obrigada. E para você que está nos ouvindo, estamos encerrando até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.